tava passando em frente às barcas, eu escutei um me chamando de nordestino, fazendo a saudação nazista e senti um soco no meu rosto. A suástica que você tem no peito? Não quero falar. Ela disse que iam nesse churrasco, nessa chácara. Era festa nazista, era aniversário do Hitler. A nossa dor é isso, de ter uma ideologia tão maldita que ainda continua, que ceifou a nossa vida, da nossa filha e do Bernardo. Foi quando eu empurrei a cara que eu vi a faca na mão dele. Nisso já vinha outro pra cima de mim, pra dar outra facada. Já depois de esfaqueado, continuava sendo chutado, pisoteado, severamente agredido. Começaram a aparecer com essa tatuagem. E o que significa isso aqui? Todos os policiais são bastardos. Como eles não podem nos agredir, não podem nos ofender, em inglês eles escreveram: All cabs are bastards. Quantas pessoas no Brasil hoje leem conteúdo neonazista na internet? 180 mil pessoas. Para entrar em grupo tem que fazer um pequeno teste, um teste de conhecimento. Quem foi Hitler? Como é que é a vida do Hitler? O que significa alguns símbolos? Como tem que se comportar? Que mostra claramente a formação paramilitar deste movimento. Eles preveem que todo o neonazista ou todo o skinhead tem que estar preparado para os combates de rua. Nós temos armas apreendidas, nós temos bombas apreendidas. E esse treinamento é para matar? Sim, com certeza. Em 2009, no ano em que Adolf Hitler completaria 120 anos, o grupo neonazista liderado pelo Bernardo organizou uma festa na região metropolitana de Curitiba. O objetivo era celebrar o legado de um dos maiores assassinos da história da humanidade. No dia 20, justamente da mesma forma como o Ricardo fazia, o Bernardo difundiu nas redes sociais o acontecimento desse encontro, que seria destinado à comemoração do aniversário do Hitler. Esse tipo de evento, uma festa particular, não é considerado apologia ao nazismo. Para ser crime previsto na Lei de Combate ao Racismo, é preciso haver a divulgação pública dos símbolos do nazismo. E neste caso, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Bernardo morava em Belo Horizonte e namorava a Renata, que morava em Curitiba. Por isso, Bernardo alugou esta casa para fazer o churrasco em homenagem a Hitler. Tinha várias pessoas, tinha um símbolo, ou tinha uma bandeira nazista no fundo, né? Com uma suástica. Com uma suástica, né? Bernardo era líder de um grupo neonazista em Belo Horizonte. Ele era dissidente de outro grupo liderado nacionalmente por um paulista, Ricardo Barolo. Esta foto mostra os dois juntos fazendo a saudação nazista. O Ricardo Barolo teria sido ameaçado pelo Bernardo e, em função dessas ameaças, teria determinado a morte dele. Como ele fez isso? Convocou alguns integrantes do seu movimento, tá, que deviam uma lealdade cega ao movimento, e determinou que eles viessem, alguns de outros estados, que viessem até o Paraná e executassem o Bernardo. A emboscada foi planejada para parecer um assalto. Mas o crime foi testemunhado por um homem que passava na hora em que o casal foi assassinado. Quando ele passou, ele viu o rapaz encapuzado e o Bernardo do lado de fora. E aí ele anotou a placa do carro? Ele anotou a placa no carro. Foi através disso, daí saiu os mandados de busca e apreensão, e foram encontrados, principalmente na casa do Barolo, vários objetos de apologia ao nazismo, inclusive uma constituição, toda a estrutura de um Estado. O que diz nessa Constituição? Que estavam criando um Estado, com todos os poderes, com regras, como a Constituição do Brasil.
só que com normas ali, dizendo que eles iriam comandar o país. E por que a Renata morreu? A Renata estava junto, ela era namorada do Bernardo, ela estava no lugar errado, no momento errado, infelizmente. Nós já descobrimos que tem coisa pior do que a morte. A gente vê quem a gente ama morrer. É muito pior do que a morte. Ainda por uma coisa estúpida desse nazismo. Qual é a posição do Ricardo a respeito desse caso? Olha, ele reafirma aquilo que ele vem dizendo desde o primeiro momento. Ele é inocente, ele não teve nenhuma participação nesse evento. As pessoas que fizeram isso o fizeram por conta própria. Ele não foi o mandante desse crime que lhe é imputado. O nazismo, ele foi uma política de Estado que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O neonazismo não, ele é um movimento ilegal, à parte da sociedade, que acontece na periferia da sociedade. O neonazismo, ele acha que os brancos devem tomar o poder e que nenhuma civilização conseguiria chegar no seu ideal de desenvolvimento sem o povo branco. Esta mulher, que não quer mostrar o rosto, sofre ameaças constantes de neonazistas. Quem são os neonazistas brasileiros? São aqueles que acreditam que eles são brancos puros e por isso eles devem dominar as outras raças. E eles querem um lugar só para si. Eles fazem sites, blogs, eles participam muito ativamente de fóruns neonazistas. Quantos sites, fóruns, blogs existem no Brasil hoje com conteúdo neonazista? Veja, no Brasil, juntando fóruns, blogs, canais no YouTube, tudo, comunidades, páginas do Facebook, tudo, 3.497. A internet, ela tem sido utilizada pelos neonazistas para recrutar simpatizantes à ideologia neonazista. Tiago é presidente de uma entidade que recebe denúncias de crimes virtuais. Esse é um problema que vem crescendo ano a ano. Em 2015, a SaferNet Brasil recebeu e processou 1.283 denúncias, envolvendo 583 páginas hospedadas em 10 países diferentes. Destas, 54 foram removidas. Quantos grupos neonazistas existem no Brasil hoje? Veja, grupos eu não poderia afirmar, mas tipos de células existem cerca de 300. O que são essas células? São 300 tipos de discursos diferentes. Para este delegado, que desde 2005 acompanha a movimentação dos grupos no Rio Grande do Sul, todos os discursos se resumem a uma palavra: ódio. O mais forte para mim e o mais preocupante para mim é quando eles começam a falar e noticiar o prazer que eles têm pelo ódio. A frase é essa: para mim é prazeroso ter ódio. No dia 8 de maio, o dia da rendição da Alemanha na Segunda Guerra, um grupo neonazista em Porto Alegre decidiu quebrar a comemoração pela paz. O mundo comemorava o fim do local, 60 anos, e um grupo, numa ação paramilitar, fez um ataque a um grupo de jovens. Esses rapazes estavam lá, confraternizando nesse determinado bar, e eles eram identificados como indivíduos nazistas porque estavam vestidos de coturno, de roupas militares, eram carecas. Em frente a esse mesmo bar, na calçada, havia outro grupo de meninos, outro grupo de rapazes. Esses rapazes eram judeus. Eles assim foram identificados porque eles estavam usando kippá, que é aquele chapéu redondo que fica sobre a cabeça que os judeus costumam utilizar. Quando os nazistas enxergaram os meninos judeus que estavam fazendo nada além de conversar num bar, na calçada, eles partiram em agressão a esses meninos judeus. Eles foram armados de facas, de canivete e começaram a desferir socos, pontapés. Daí quando eu empurrei a carta, eu vi a faca na mão dele. Nisso já vinha outro pra cima de mim pra dar outra facada. E qual foi o resultado dessa agressão? Nós tivemos traumatismo craniano, rompimento de baço, rompimento de fígado. Caso haja uma condenação,
É um recado que se passa para todo o país e para todo mundo envolvido nisso, que não se aceita mais 70 anos depois do que isso já deveria ter terminado, que essa conduta continue existindo. As causas exclusivas da decadência de antigas civilizações são a mistura de sangue e o rebaixamento do nível da raça que aquele fenômeno acarreta. Está provado que não são guerras perdidas que exterminam os homens, e sim a perda daquela resistência que só o sangue puro oferece. Esta frase está no livro Minha Luta, escrito por Adolf Hitler em 1924, quando ficou 6 meses preso por tentar um golpe de Estado em Munique, com outros líderes do Partido Nazista. Minha Luta, segundo Hitler, serviria para conquistar adeptos ao movimento e deixar clara a filosofia nazista sobre a superioridade da raça ariana. Foi este líder nazista, responsável por um dos maiores extermínios da história da humanidade, que se tornou chanceler da Alemanha 10 anos depois. E na Segunda Guerra impôs o genocídio de pelo menos 6 milhões de judeus, o chamado Holocausto. Chegando o pessoal em Auschwitz, esses vagões, na plataforma em Birkenau, estava o Mengele, e ele fazia um sinal à esquerda ou à direita, avisaram na plataforma quem tiver dificuldade de andar ou se sentir cansado, pode embarcar em alguns caminhões que estavam à disposição. Quem embarcou nesses caminhões, no caso do meu tio, que tinha pisado num prego no vagão, tinha infeccionado o pé dele, junto com meu avô materno, foram direto para a câmara de gás e faleceram. Sua mãe e sua avó foram para onde? Minha mãe e minha avó foram selecionados para trabalho forçado. O médico do campo, dos campos, todos dos 14, ele achou 7 mulheres grávidas. Ele pegou e telegrafou para Auschwitz, perguntando o que ele devia fazer. Auschwitz disse assim: nós estamos tentando já desmontar os fornos crematórios porque estão vindo as tropas russas. O médico do campo, depois que recebeu a resposta ao telex dele, certo, tomou a decisão de cuidar dessas 7 mulheres grávidas, certo? No sentido que ele falou, vai ser um álibi para mim. E ele deixou as 7 mulheres darem à luz. Minha mãe foi a primeira a dar à luz, portanto eu sou o mais velho dos 7, e eu nasci em 8 de dezembro de 44. O senhor é um sobrevivente? Sim. O que o senhor diria para os neonazistas brasileiros hoje? Para eles pensarem bem, estudarem a história, e para eles vão se convencer que perante a lei e perante a lei suprema somos todos iguais. Eu sempre fui contra muitas coisas, assim, sempre fui contra as drogas, sempre fui contra o homossexualismo. São jovens de uma faixa de 17 a 30 anos, alguns com nível intelectual bom, né? Outros não, outros quando interrogados não sabem exatamente o que está acontecendo sobre o aspecto da história, da Segunda Guerra, da vida do Hitler. Outros, muito pelo contrário, já leram algumas obras, principalmente os revisionistas, né? O delegado Paulo Jardim é um dos que mais investigam os grupos neonazistas no Brasil. Ele já prendeu 40 pessoas no Rio Grande do Sul, muitas, mais de uma vez. E eles se organizam como adoradores de Hitler, adoradores da ideia hitleriana, né? Eles falam muito em oxigenação social e pureza de raça, né? E para a raça ser pura, para limpar, enfim, a sociedade, nós temos que eliminar, segundo a visão deles, os negros, os judeus e os homossexuais. É uma organização mundial, né? Que prega o orgulho entre jovens. Existimos em todos os países do mundo, graças a Deus. E quem são essas pessoas que aparecem no vídeo? Várias delas, algumas nós temos identificação, sabemos nome, endereço, enfim, né? São integrantes
Isso, e eles sabem que são monitorados, até porque já foram indiciados por todos eles. A formação de quadrilha, porque agem em grupo, né? Formação de quadrilha, homicídio na forma atentada, se eventualmente tem um adolescente junto, corrupção de menores, e também na lei especial de divulgação do nazismo, né? A tatuagem, nós enxergamos aí, ó, várias runas de Odin, né? Nós encontramos também em alguns deles a telha de aranha, significa que já foi preso. Nós encontramos o careca crucificado, como se fosse um crucifixo, um Jesus Cristo crucificado, só que é um careca crucificado com a cabeça de lado, assim. Isso significa que esse camarada já matou alguém. Mas qual é a importância da tatuagem para os grupos? Significa medalha, significa título, significa o seu histórico profissional, eu diria assim, seu histórico de orgulho, né? A águia é um símbolo nazista do Terceiro Reich, que era a força alemã, o poder alemão. Aqui nós temos o símbolo do White Power, né? A força branca. 88, Hitler, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Heil Hitler, 2 vezes H. Heil Hitler. Aqui nós podemos ver o suspensório branco, porque é branco, porque tem que constatar. Vê que esse suspensório branco está em cima de uma camisa preta. Por quê? Por quê? Porque o branco está superando o preto. O coturno preto com cadarço branco. O que significa na cabeça doentia deles? Significa que enquanto o preto pisa no chão, o preto se arrasta, o preto se suja, ele é dominado, ele é reprimido, ele é oprimido pelo branco. Tenho orgulho de ser descendente alemão, tenho orgulho das minhas tradições. Cadarços Brancos, Ideologia e Realidade é o livro de Davi Vega. Ele foi skinhead por 2 anos e conheceu a história, a ideologia e o comportamento do próprio grupo, dos punks e dos neonazistas. Atitudes totalitárias e grupos totalitários, além de terem atitudes muito semelhantes, eles coabitam em muitas coisas. E você vê a migração de um comunista que se torna integralista, um integralista que se torna nazista, um nazista que se torna comunista, o anarquista que se torna nacionalista, enfim, você vê uma migração muito grande. E isso muitas vezes é o que causa as brigas. Então muitos deles também deixam de lado a própria ideologia que eles cultivam e pensam só no poder pessoal. Você tem um status, né? Vira um partido, né? Você ganha status. Tocando no tema judaico, né? O sionismo, que nos proíbe e censura o nosso orgulho racial, querendo ou não. Esse fanatismo surpreendeu você? Sim, da forma como falam, com a naturalidade com que eles falam, né? Quando referem que a barata é uma subespécie, é uma sub-raça, da mesma forma um negro, judeu e homossexual, a mim surpreende as pessoas falarem assim. Chegam até vocês notícias de ameaças diretas de neonazistas hoje? Chegam, não é com uma frequência grande, felizmente, mas de vez em quando você vê que as pessoas tentam aparecer com esse tipo de ideia, ou formarem grupos, ou gente que agride homossexuais na Avenida Paulista, por exemplo, como ocorreu recentemente. É esse tipo de ideia que entende que o mundo não é para todos, né? Que eu não sou obrigado a dividir o mundo com alguém que eu não conheça ou que não concorde com a ideia. Eu acho que o povo brasileiro, certo? É um povo diferenciado, talvez porque, devido à miscigenação que existe no Brasil, é um dos povos mais tolerantes que eu conheço, se não o mais tolerante. E quando falamos de fascismo, certo, e de nazismo, é algo ligado à ditadura. É lamentável que em 2016 nós tenhamos uma pauta como essa, que se fale na existência de nazistas, depois de tantas atrocidades.
depois de tantas mortes, depois de tantas aberrações, não se consegue explicar, nós não conseguimos explicar porque ainda alguns jovens se sentem atraídos por esse tipo de ideologia que só gera a violência, o ódio, o sofrimento alheio. O objetivo deles, pelo que a gente vê, era se envolver na política, começar a fazer vereadores, eleger vereadores e prefeitos, e começar a dominar as cidades para colocar a ideia de que eles são superiores aos demais. E com isso, o objetivo maior era tomar o Estado e depois o país. O nazismo não é coisa do passado? Infelizmente não. Para muita gente, infelizmente não. Eu fiquei assim, parece com um coração tão duro que eu não consigo chorar por nada mais. Não existe mais nada que me afeta. E quando vocês pensam que os suspeitos estão livres? Nem dá para pensar.